Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do canal BTQ. Eu sou Camila Bettini, engenheira química e integrante da equipe BTQ. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto da área de alimentos, que é uma das áreas que vocês mais gostam de ver nas nossas redes sociais. Então hoje nós vamos falar sobre os edulcorantes, que são substâncias orgânicas, de origem natural ou sintética que têm como principal característica a capacidade de adoçar bebidas e alimentos. E é por essa capacidade, por essa característica, que há algum tempo já eles vêm substituindo a sacarose, que é o açúcar comum. Então já há algum tempo existe aí a substituição do açúcar comum pelos edulcorantes na função de adoçar bebidas e alimentos. E isso é feito principalmente por dois objetivos. Então, o primeiro deles é auxiliar na redução da ingestão de calorias, já que de forma geral os edulcorantes eles vão produzir uma quantidade bem menor ou nenhuma de calorias. E o segundo objetivo é promover a ingestão de alimentos com pouco ou nenhum nível de açúcar, principalmente aí para os diabéticos ou pessoas com outros tipos de restrições alimentares. E agora, que nós entendemos um pouco mais sobre os edulcorantes, vamos ver um pouco, alguns exemplos de edulcorantes e as suas principais características. O primeiro exemplo é a sacarina, que é um edulcorante de origem sintética obtido pela reação entre o ácido acético e o ácido sulfâmico. O seu poder adoçante é em torno de 200 a 300 vezes maior que o açúcar comum, a sacarose. Ele possui uma alta solubilidade em água e deixa um forte sabor amargo quando ingerido. Ele possui também uma boa estabilidade quando submetido a calor e por isso ele é comumente utilizado em bebidas e alimentos dietéticos. Nosso segundo exemplo é a estévia. Esse edulcorante ele tem origem natural e é originado de uma planta denominada estévia. E o seu poder adoçante é cerca de 300 vezes maior do que o açúcar comum. Esse composto ele apresenta grupos funcionais como álcoois e ácidos carboxílicos. É um edulcorante que não apresenta boa solubilidade em água, mas é muito estável à ação do calor. Um outro exemplo de edulcorante é o aspartame. É também um edulcorante de origem sintética, obtida pela reação entre a fenilalanina e o ácido aspartico. O seu poder adoçante em relação ao açúcar comum gira em torno de 100 a 200 vezes mais poder. Entre os grupos funcionais presentes nesse composto estão as aminas, as amidas, ácidos carboxílicos e os éteres. Em temperatura ambiente, ele é um sólido branco que apresenta uma boa solubilidade em água e não deixa sabor amargo residual. E uma pequena observação sobre esse edulcorante é que ele é um edulcorante termosensível. Então, a temperaturas acima de 45 graus Celsius ele vai apresentar uma baixa estabilidade e por esse motivo ele não é utilizado em bebidas e alimentos que necessitem de aquecimento. Vamos falar agora sobre o sorbitol, um outro edulcorante de origem natural muito encontrado nas frutas. O seu poder adoçante, na verdade, é menor do que em relação ao açúcar comum. Esse composto apresenta grupos funcionais de álcoois e a temperatura ambiente é um sólido esbranquiçado que apresenta alta solubilidade em água. O xilitol é um outro edulcorante de origem natural, mas que é produzido em baixíssimas concentrações em frutas, vegetais e animais. Comercialmente, ele é obtido através da hidrogenação da xilose, que é uma substância orgânica. É um composto muito solúvel em água, devido à presença de hidroxilas, e é também um composto muito estável à ação do calor. E por último, vamos falar sobre a sucralose. A sucralose é um edulcorante de origem sintética
que é obtido a partir da cloração da sacarose. O seu poder adoçante é cerca de 600 vezes maior do que o açúcar comum. Apresenta grupos funcionais de álcoois, haletos orgânicos e éteres, além de apresentar uma boa solubilidade em água e compatibilidade com outras substâncias presentes nos alimentos. Agora que vimos, alguns exemplos e as suas características, vamos entender um pouco mais sobre as aplicações e os benefícios dos edulcorantes. Então, além de serem utilizados como aditivos alimentares, os edulcorantes têm várias outras aplicações, como, por exemplo, a produção de xaropes medicinais, a produção de medicamentos diversos, a produção de pastas dentais e soluções bucais. E nós vamos falar agora sobre algumas outras aplicações que estão baseadas em estudos científicos que comprovam, atestam a eficiência da utilização desses compostos. Bom, e como benefícios dos edulcorantes, diversos estudos científicos atestam os seguintes benefícios dessas substâncias. Prolongamento da vida útil do alimento, já que ele vai atuar aí reduzindo a ação bacteriana e fúngica nesses produtos. O efeito não cariogênico, ou seja, ele vai diminuir a incidência de cáries nos dentes. Efeito anti-hipertensivo, Existem estudos que atestam que a utilização desse tipo de substância vai ajudar no controle da pressão arterial. Anti-hiperglicemiante, que ele vai reduzir os níveis de açúcar no sangue. Ação anti-inflamatória e ação imunomoduladora. Alguns estudos aí indicam que a utilização desse tipo de substância vai ajudar na produção de anticorpos. E assim como qualquer outra substância, o uso excessivo vai trazer sim malefícios. Então, segundo alguns estudos, a utilização crônica ou acima das medidas estabelecidas em legislação dessa substância vão causar os seguintes problemas: doença renal, câncer de bexiga, alguns outros tipos de câncer também, Alzheimer, reações alérgicas e Parkinson. Bom, pessoal, esse foi um apanhado geral sobre os edulcorantes. Esperamos que você tenha gostado, que você continue nos acompanhando aqui e em todas as nossas redes sociais, onde nós postamos diariamente conteúdos diversos sobre a área de engenharia química. E se você ainda não nos segue, corra agora mesmo e passe a nos seguir e ative também o sininho para ser sempre notificado quando nós postarmos vídeos novos aqui. Até a próxima e muito obrigada!